O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, celebramos a quarta-feira de cinzas, o início da quaresma, o início de um tempo sagrado que a igreja nos oferece para a gente parar, olhar para dentro e recomeçar. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja chegando até aqui carregando um peso que ninguém vê, um peso que não aparece no sorriso que você dá de manhã quando sai para trabalhar, que não aparece na mensagem de "tô bem" que você manda no grupo da família, que não aparece na foto que você posta nas redes sociais. Eu quero falar com você que está cansado de verdade, cansado da alma, daquele cansaço que não passa como a noite de sono, porque o corpo até descansa, mas o coração não para. Eu quero falar das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto sem conseguir dormir, porque a cabeça não para, porque o medo não descansa, porque as contas não fecham, porque o coração dói de um jeito que não tem remédio na farmácia. Eu quero falar dos dias em que você acordou sem vontade de levantar, sem vontade de fingir que está tudo bem, sem vontade de sorrir para ninguém, daqueles dias em que até respirar parecia pesado demais. Eu quero falar das vezes em que você tentou rezar e sentiu que as palavras não subiam, que o céu parecia fechado, que Deus parecia longe, distante, em silêncio, e você se perguntou se alguém lá em cima ainda se lembrava de você. Eu quero falar das vezes em que você se olhou no espelho e não se reconheceu mais, porque aquela pessoa ali parecia tão diferente daquilo que você sonhou ser um dia. Eu quero falar daquele medo que você carrega sozinho, o medo de não dar conta, de decepcionar quem você ama, de chegar ao fim do dia e sentir que nada do que você fez foi suficiente. Se esse é o seu sentimento, se alguma dessas palavras tocou um lugar que você esconde do mundo, este Evangelho não veio por acaso, ele veio exatamente para você. E eu te peço, fica comigo até o final. O Evangelho de hoje, nesta quarta-feira de cinzas, traz uma das passagens mais bonitas e mais libertadoras de todo o Sermão da Montanha. Jesus olha para os discípulos e diz algo que vale para cada um de nós. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Você ouviu isso? Deus vê o que está escondido. Deus vê o que ninguém vê. Ele não precisa de trombeta, não precisa de aplausos, não precisa que você monte um espetáculo de fé diante dos outros. Ele vê o escondido. E esse é o ponto que muda tudo. Porque quando a gente ouve essa palavra, a primeira reação é pensar que Jesus está falando só sobre hipocrisia, sobre gente que faz as coisas para aparecer, para ganhar elogio, mas vai muito além disso. Jesus está dizendo que existe um Pai que olha para o que é invisível, que olha para dentro de você, que enxerga aquilo que você nem consegue mostrar para ninguém, aquilo que você esconde por vergonha, por medo, por cansaço. Quando tudo em você diz ninguém me vê, Deus diz eu vejo. Quando tudo em você diz ninguém sabe o que eu estou passando, Deus diz eu sei, eu sempre soube. Quando tudo em você diz eu estou sozinho nessa luta, Deus diz eu estou aqui, no escondido, onde ninguém mais entra, eu estou aqui com você. A quaresma não começa com uma exigência, ela começa com um convite. O convite para entrar no quarto, o convite para fechar a porta, o convite para ficar a sós com um Pai que já sabe de tudo, que já viu tudo e que não te cobra a perfeição, Ele só te cobra a presença, só te pede para entrar. E é aqui que eu preciso te ajudar a olhar para esse Deus de um jeito diferente, porque muita gente cresceu ouvindo que Deus é aquele que vigia, que anota, que pune, que cobra. Muita gente aprendeu desde criança
que Deus está lá em cima com um caderno, marcando cada erro, cada pecado, cada falha. E esse Evangelho vem justamente desmontar essa imagem. O Deus de Jesus não é um juiz sentado num tribunal esperando você errar. É um Pai que entra no escondido para te encontrar. Repare bem, Jesus não disse quando tu orares, vai até o templo, faz tudo certinho, segue o roteiro, veste a roupa certa, diz as palavras certas. Ele disse, entra no teu quarto, no lugar mais simples da tua casa, no lugar mais íntimo da tua vida, no lugar onde você não precisa fingir nada para ninguém. Quantas vezes você tentou se aproximar de Deus e sentiu que não era digno? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou, Deus não quer saber de mim, eu errei demais, eu caí demais, eu falhei demais? Quantas vezes você desistiu de rezar porque achou que suas palavras não tinham valor, que sua oração não merecia ser ouvida? Quantas vezes o medo de ser julgado te afastou do único que nunca te julgou? Quantas pessoas neste exato momento estão com o coração pesado, achando que Deus desistiu delas? Pois é exatamente nesse lugar de fragilidade que Deus quer te encontrar. Não no lugar bonito, arrumado, impecável, no lugar escondido, no lugar bagunçado, no lugar onde você guarda suas vergonhas, seus medos, seus fracassos, suas noites mal dormidas e seus choros silenciosos. Deus não faz contabilidade dos seus erros. Ele não está com uma lista do que você fez de errado no último ano. Ele não está esperando você se consertar primeiro para depois te receber. Ele está no quarto agora, esperando você entrar. Ficar quando você chora, ficar quando você grita de raiva, ficar quando você duvida de tudo, ficar quando você não tem mais palavras, ficar quando você quer desistir de tudo, ficar quando o medo paralisa, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que começa a quaresma com você. Não um Deus que exige, mas um Deus que espera. Não um Deus que condena, mas um Deus que acolhe. E a cinza que hoje é colocada na nossa cabeça não é um sinal de castigo, é um sinal de verdade. É como se Deus dissesse, eu sei que você é pó, eu sei que você é frágil, eu sei que você é limitado, e é exatamente assim, desse jeito, nessa condição, que eu te amo. E neste momento eu quero te fazer um pedido especial. Se esse Evangelho está fazendo sentido para você, se alguma palavra tocou o seu coração neste início de quaresma, eu te peço, ative o sininho deste canal e acompanhe diariamente o Evangelho aqui com a gente. Porque a quaresma é uma caminhada de 40 dias, não é um dia só. E cada dia a gente vai estar aqui, juntos, refletindo a palavra de Deus que alimenta a alma. Eu te convido também a deixar o seu nome aqui nos comentários. Escreve o seu nome e uma intenção de oração para essa quaresma que começa hoje. Pode ser uma palavra só, perdão, recomeço, paz, cura, coragem, força, liberdade, paciência, fé. Escreve ali embaixo, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. A gente vai rezar por cada nome, por cada intenção, por cada coração que está aqui. E se você não souber o que escrever, escreve só o seu nome, já é suficiente. Deus sabe o que o seu coração precisa, mesmo quando você não encontra as palavras. Eu quero te contar uma história. Seu Antônio Carlos, 58 anos, motorista de ônibus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seu Antônio Carlos trabalha na mesma linha há 15 anos. Todo dia acorda às 4 da manhã, pega o ônibus da garagem e roda pela cidade até a noite. Ele me contou que no ano passado passou por uma crise que quase o destruiu por dentro. A esposa foi diagnosticada com uma doença grave, o filho mais velho perdeu o emprego e voltou para casa com a família inteira. E ele, que era o único com renda fixa, sentiu o peso do mundo nas costas. Padre,
Eu dirigia o ônibus e tinha dias que as lágrimas desciam no meio do trânsito e eu não conseguia parar de chorar. Eu limpava o rosto rápido para ninguém ver. Eu tinha medo de perder minha mulher, medo de não conseguir pagar o tratamento, medo de fraquejar na frente dos meus filhos que precisavam me ver forte. Numa quarta-feira de cinzas, parecida com essa de hoje, seu Antônio Carlos entrou numa igreja perto do ponto final da linha dele. Estava vazia. Ele sentou no último banco, tirou o boné e ficou em silêncio. Não rezou o terço, não fez promessa nenhuma, não disse nada, só ficou ali, sentado em silêncio, olhando para o altar. E naquele silêncio algo aconteceu. Eu não ouvi voz nenhuma, padre, não vi luz nenhuma, não teve nada de extraordinário, mas eu senti uma coisa que eu não sei explicar direito. Foi como se alguém tivesse sentado do meu lado no banco daquela igreja e colocado a mão no meu ombro, e eu senti que não estava sozinho. Pela primeira vez em muitos meses, eu senti que não estava sozinho. A esposa dele ainda está em tratamento, a situação financeira ainda é apertada, mas ele disse uma coisa que me marcou profundamente. Eu aprendi que Deus não está no barulho, Ele está no escondido, está no banco vazio da igreja, está no silêncio do quarto, está no volante do meu ônibus, às 4 da manhã, quando ninguém mais está olhando, está nas lágrimas que eu achava que ninguém via. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença de alguém que senta ao lado, de um Deus que não precisa de palco para agir, que age no escondido, no invisível, no silêncio das nossas dores. Agora eu quero voltar ao Evangelho e mostrar uma coisa que talvez tenha passado despercebida. Jesus fala de 3 práticas neste texto: a esmola, a oração e o jejum. E em todas as 3, ele repete a mesma estrutura, o mesmo ensinamento profundo. Repare bem, ele não diz faça esmola para ser visto, diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Ele não diz reze em voz alta para todo mundo ouvir e admirar, diz entra no teu quarto e fecha a porta. Ele não diz faça cara de sofrimento quando jejuar para todo mundo saber, diz perfuma a cabeça e lava o rosto. O que Jesus está propondo aqui não é uma religião de aparência, é uma religião de intimidade, é uma fé que acontece no escondido, no profundo, no lugar onde só você e Deus sabem o que existe. E isso é profundamente libertador, porque significa que você não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar que é santo, que é forte, que é perfeito, não precisa competir com ninguém na fé. A quaresma não é um tempo para você se mostrar melhor do que é um tempo para você se mostrar verdadeiro diante de Deus, para tirar as máscaras, para ser quem você é, com todas as imperfeições, diante de um Pai que te conhece. E sabe qual é a boa notícia que esse Evangelho traz, neste início de caminhada quaresmal? Deus já sabe quem você é, Ele já sabe das suas fraquezas, já sabe das suas quedas, já sabe dos seus medos mais profundos, já sabe daquilo que você esconde até de si mesmo, e mesmo assim Ele está ali, no escondido, esperando, não esperando que você mude para te aceitar, esperando para te ajudar a recomeçar. Receber essa verdade é um gesto simples, é dizer, entra Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa da minha alma esteja bagunçada, entra, mesmo que eu não saiba rezar direito, entra, mesmo que eu esteja com medo, entra, mesmo que eu tenha dúvidas. O começo não vem de você, vem de Deus. A conversão não é um projeto seu, é um presente dele. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São Paulo escreveu aos Coríntios na segunda leitura de hoje: em nome de Cristo, nós vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Reconciliar não é fazer tudo certo,
não é ser perfeito, não é nunca mais errar. Reconciliar é voltar, é só voltar do jeito que você está, com o que você tem, com um pouco que sobrou, com o coração cansado, com as mãos vazias, com os olhos cheios de lágrimas. Voltar e encontrar um pai que já estava esperando na porta, que nunca saiu de lá. Deus não se cansa de recomeçar, Deus não se cansa de te esperar, e se Ele não se cansa, por que você deveria desistir? E aqui eu quero falar de algo que talvez você nunca tenha percebido. Quando a gente olha para trás, para os últimos meses, para o último ano, a tendência natural é ver só o que deu errado, as perdas, as falhas, os dias difíceis, as noites de medo, os momentos de solidão. Mas eu te faço uma pergunta: e se no meio de tudo isso você tivesse recebido forças que nem percebeu? E se aquela noite em que você achou que não ia aguentar mais e aguentou fosse uma graça? E se aquela decisão difícil que você tomou, tremendo de medo, sem saber se era certa, fosse uma graça? E se aquele abraço inesperado, aquela ligação que veio na hora certa, aquela palavra que alguém disse sem saber o peso que você carregava, fosse uma graça? Porque a graça de Deus não é sempre espetacular, nem sempre vem como raio de luz, como milagre extraordinário, como visão sobrenatural. Às vezes a graça é silenciosa, discreta, quase invisível. É a graça que sustentou quando tudo parecia desabar, que segurou quando as pernas queriam falhar, que não deixou você cair completamente, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Graça sobre graça. Não é uma graça só, é graça em cima de graça. É Deus dando e dando de novo, sem cobrar, sem fazer conta, sem esperar retorno, sem jogar na cara. Talvez a maior graça que você recebeu ultimamente tenha sido simplesmente continuar de pé, continuar levantando toda manhã, continuar tentando, continuar acreditando, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo ferido. Isso já é graça, isso já é Deus agindo no escondido da sua vida, sustentando o que ninguém vê. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto de 40 dias. Não pense em tudo que você precisa mudar, em tudo que você precisa corrigir, em todas as promessas que você acha que precisa fazer. Não se assuste com o tamanho do caminho. Pensa só em hoje, só neste instante, só neste momento em que você está aqui, ouvindo essa palavra, deixando ela entrar. E faz comigo uma oração, pode ser em silêncio, pode ser em voz baixa, pode ser só no coração. Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra na minha dúvida, entra no meu quarto fechado, onde eu guardo tudo que ninguém sabe. Eu não tenho palavras bonitas para te oferecer, eu não tenho promessas grandes para fazer, eu só tenho eu, e eu estou aqui, do jeito que eu estou, cansado, ferido, com medo, sozinho, mas aqui. Entra, Senhor, entra e fica quando eu chorar, fica quando eu duvidar, fica quando eu quiser desistir, fica, Senhor, simplesmente fica. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é o começo da sua quaresma. Você não precisa de mais nada, não precisa de palavras eloquentes, não precisa de gestos grandiosos, só precisa de verdade. E eu quero que você saiba, se você escreveu o seu nome lá nos comentários, Deus viu. Se você está em silêncio, sem coragem de escrever nada, Deus também viu. Porque Ele é o Pai que vê o escondido. Não importa se você gritou ou sussurrou, Ele ouviu. Antes de terminar, eu preciso te dizer mais uma coisa, e eu quero que você guarde isso no coração, para levar com você ao longo dessa quaresma inteira. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha,
E se às vezes não pareceu suficiente, se às vezes você sentiu que ficou devendo, que poderia ter sido mais forte, mais corajoso, mais fiel, saiba que para Deus foi suficiente. Porque Deus não mede o seu valor pelo que você produziu, pelo que você conquistou, pelo que você mostrou para o mundo. Ele mede pelo que está no seu coração. E o seu coração, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de medo, mesmo com cicatrizes que ninguém vê, é um coração que buscou, que procurou, que não desistiu completamente. E isso tem um valor imenso aos olhos do Pai. A mensagem desta quarta-feira de cinzas é clara: volte para o escondido, volte para o quarto, volte para a intimidade com o Pai que te espera. Não precisa de trombeta, não precisa de palco, não precisa de aplausos, só precisa de verdade. E a verdade é que Deus te espera. Neste início de quaresma, Ele te espera com uma ternura que o mundo não conhece. Agora, eu quero te pedir mais uma vez, deixa o teu nome aqui nos comentários, deixa uma intenção para essa quaresma que começa hoje: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, liberdade, perdão, recomeço. Pode ser a palavra que o seu coração escolher. E quando você escrever, saiba que você não está escrevendo sozinho. Tem milhares de irmãos e irmãs aqui, como uma família que caminha junta mesmo, sem se conhecer pessoalmente. Uma família que reza junto, que chora junto, que recomeça junto nesta quaresma. Ninguém aqui é perfeito, mas a gente tem algo que nos une. A fé de que existe um Pai que vê o que está escondido e que não nos abandona, que nos espera no silêncio do quarto, com um amor que não tem medida. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã, na quinta-feira depois de cinzas, o Evangelho vai continuar falando ao seu coração. Não falta, tá bem? Porque cada dia dessa quaresma é um passo, e cada passo, por menor que seja, importa. Cada passo te aproxima daquele Pai que está no escondido, esperando por você com uma paciência infinita. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera no escondido, no silêncio, no quarto fechado do teu coração. Ele te espera, e Ele não desiste de você, nunca desistiu e nunca vai desistir.